Pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Dia 2 de novembro de 2022, eu acho que eu não quero mais falar de política. Resolvi falar de Star Wars. Não sei se vocês acompanham, estou aqui falando da Jacarelândia. Eu não sei se vocês acompanham a saga de Star Wars, Guerra nas Estrelas, mas eu quero falar hoje do senador Palpatine. Né? Política não. Vamos falar de coisa boa, falar de coisa interessante. O senador Palpatine era um cidadão do planeta de Naboo, vindo de família nobre. Ele entrou na política ainda muito jovem, e mesmo tendo ali a rainha Padmé, rainha, mas embora ela tivesse o cargo de rainha, ela era eleita, né? Rainha, né? Muito. Ele consegue fazer com que o seu rival, ou pelo menos, nem se sabe misteriosamente, um senador que era representante lá, fosse assassinado. E ele acabou convencendo a rainha de que ele poderia ser um representante para o planeta de Naboo na República Intergaláctica. Palpatine era muito consciente, um homem que morava sozinho, um homem temperado, um homem que falava manso, tinha sempre um gesto cordial, e ele foi galgando poderes dentro da República e ganhando a confiança. E mesmo quando insurgiu o movimento separatista, né, ele defendia a paz e a defesa da República para que todos pudessem ter ali, viver em harmonia. Mas os separatistas, cada vez mais violentos, era necessário que se fizesse então, que a República tivesse então um líder maior que ele pudesse conter. Foi quando Palpatine sugeriu levemente que a República deveria criar um exército para combater os tais separatistas. E proibir qualquer tipo de veiculação, isso fere a liberdade de expressão? Isso tem um nome. Claro que fere. Fere a Constituição brasileira. Fere frontalmente. Fere diretamente à primeira vista. Isso se chama censura. Censura prévia. Não deixam abordar esse ou aquele assunto. Os Jedis, que eram também os defensores, iriam compor esse exército, né? E eles fizeram o que chamava de Exército dos Clones. E engraçado que Palpatine ele conseguiu subir degraus, ele conseguiu convencer vários membros de que talvez precisava ter uma liderança maior. Foi quando ele então foi alçado ao cargo de chanceler. Chanceler. E ele contava ali, já havia muitas batalhas dos separatistas contra os republicanos. E agora, com o cargo de chanceler, as guerras interplanetárias começavam a ser mais acirradas. De um lado, o movimento da República, onde contava com, tecnicamente, pessoas do bem. Do outro lado, um movimento separatista estranho, que surgiu não se sabe como, e que precisava ser calado imediatamente. Palpatine convenceu mais uma vez toda a República através de um discurso, não dele, mas de um tonto, Jar Jar Binks, né, que já naquela época representava Naboo e representava a própria Padmé, de que era importante então que se tivesse ali, desse para eles poderes emergenciais. E com aqueles poderes emergenciais ele conseguiria calar a voz dos separatistas, fazendo com que eles tivessem os direitos republicanos censurados.
Então começou em toda a galáxia, não só para os separatistas que já eram ali membros ali de afronta à República, mas também para o próprio cidadão da República, que começou a desconfiar de que as intenções do chanceler talvez não fossem das melhores. Parecia alguma coisa estranha. E essas vozes destoantes começaram a ser caladas, seus direitos civis e políticos começaram a ser perseguidos. Até que então foi se revelado de que, na verdade, o movimento separatista era liderado pelo próprio Palpatine. Ele liderava as duas facções, ele era chefe, tanto ele era chanceler da República, mas ele também era o líder da guerra dos separatistas. Mas naquela altura ele já tinha o poder suficiente e ele decreta então a Ordem 66 de matar todos os Jedis. E ali ele se autoproclama o imperador. O interessante notar é que gradualmente, os direitos das pessoas que foram sendo censuradas, aqueles que contavam com a pseudo-liberdade, ficaram muito felizes. É isso mesmo, caça os direitos dele, manda ele calar a boca dele, isso mesmo. Quem é esse cidadão para poder calar a boca? Ficaram felizes. E depois a censura e a ditadura caiu para aqueles próprios que se achavam que estavam sendo beneficiados com o silenciar da outra voz corrente. Essa é a história muito, mas muito resumida de Star Wars. Se você achou que ela é muito parecida, ou se você não se identificou que o que está acontecendo no nosso país é mais ou menos uma história de um judiciário que nos últimos meses se outorgou e cancelou, e continua cancelando, e fechando, e calando a boca de pessoas que contradiz o senso comum, porque fere os seus ouvidinhos, né? Porque machuca os seus ideais, quando na verdade seus ideais são ideais interesseiros, né? Então, o judiciário que caçou empresários, calando a boca de políticos, fechando as redes sociais, e você que tá achando que isso é muito legal, que é muito bacana, que é assim mesmo que tem que funcionar, vamos calar a boca deles. Hoje é o pessoal da direita. Amanhã pode ser você que está aí feliz, todo achando que é assim mesmo que a República funciona, porque por mais que falassem mal do atual presidente, né, ele em nenhum momento mandou calar a boca da oposição. Ele não mandou fechar redes sociais, ele não fez perseguição. Mas o que nós estamos vendo é o começo do senador Palpatine subindo para a criação de um império. Não existe, ninguém podia ser punido por fake news. Por que não? Porque não tem uma tipificação penal para isso. Tentaram aprovar há poucos meses a lei dos fake news. Yeah. E votaram urgência, coisa rara. Eu entrei em campo, liguei para parlamentares e por 9 votos não foi aprovada a urgência. Que se tivesse sido aprovada a urgência, estaria sendo aberto o campo de caça aos fake news. E o que passa a ser fake news? Aquilo que aquela autoridade que tem o poder da caneta acha que tem que ser censurado.